Então, de seguimento aqui ao nosso fórum, vamos ter agora a presença do seu engenheiro Tiago Moreira, jovem engenheiro, e que é vice-presidente da Associação APICAV, sediada em Braga, não é? E, portanto, além disso, é um técnico com muita experiência que dá apoio à sua associação. Há uma associação, por acaso, com características muito especiais. Não juntam a produção e não comercializam. Cada apicultor distribui o seu mel e vende, mas a associação dá apoio logístico e técnico aos seus apicultores, nomeadamente, como sabe, temos estado em vigilância aqui nos Açores sobre a nova, complicada praga, que é a vespa asiática. Não se fala noutra coisa, não é? Nos jornais, na internet, etc. E que até já está a matar pessoas, não é? Ainda soube hoje que houve uma pessoa que faleceu devido... Inclusive, eu fiquei um bocado preocupado, porque normalmente tem muito imunoveneno das abelhas, resistiam a doença muito grave, talvez também devido ao veneno. Já levei muitas forradas de vespas, que é terrível, a vespa não perde o forrão, e o veneno é muito agressivo, mas eu sinto que tem alguma imunidade para a vespa normal, que nós temos cá, várias espécies. Mas essa vespa asiática, mesmo o apicultor que tem imunidade, ele sofre muito, porque é terrível e tem que ir ao hospital porque, de facto, é de uma grande agressividade, não é? E depois faz esse trabalho terrível que é matar, corta as cabeças às abelhas e roubam-lhes o mel e levam tudo. É uma desgraça terrível aquilo, é um desastre, não é? E, portanto, nós temos estado nos Açores em vigilância, com estratégias da nossa direção regional, a cada ilha, instalando apiários de vigilância e oxalá que nunca chegue cá esta terrível vespa. Portanto, ele vai apresentar também o nosso tema hoje é Sines-Chavarroise, que é um tema muito importante nesta fase, sobretudo para as nossas três ilhas, Pico, Faial e Flores, não é? E, portanto, o Sr. Engenheiro vai apresentar estratégias para o controle da varroose. E como é que a associação, junto com os apicultores, tenta controlar também. É mais uma achega que vai ser muito interessante também ouvir-lo. Obrigado. Bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela introdução. Cumprimentar a sala e agradecer a oportunidade de estar aqui presente. Também para mim é uma oportunidade estar aqui, conhecer outra realidade e poder vir aos Açores. Mais uma vez agradecer à Secretaria de Estado, em nome da doutora Paula Vieira, que me convidou, e por isso é com todo o prazer que estou e reitero a disponibilidade da Dulce, que estarei sempre disponível para o que precisarem, para podermos ir colaborando, que eu acho que estamos sempre a aprender nestas situações e nestas oportunidades. Já está. Pronto, como disse na apresentação, pronto, eu estou ligado a uma associação de apicultores. Aqui farei um bocadinho um misto, porque para além de estar numa associação, quando a associação começou, eu já era apicultor, sou técnico na associação, através do Programa Apícola Nacional, presto apoio aos associados, mas sou também, paralelamente, nas horas vagas, sou também apicultor, e por isso, no fundo, dar-vos aqui aquilo que é a minha visão sobre o controle da varroa, as estratégias, porque, no fundo, da nossa experiência pessoal, quando estamos ligados a uma associação, tem que ser posta à disposição dos associados e à disposição da associação, porque temos de trabalhar em conjunto, e vamos falar hoje um bocadinho disso, quais são as estratégias. Só aqui uma ligeira introdução, também um bocadinho à história, o que é que me traz a este ponto de experiência, que ainda é pouca, porque são só 20 e poucos anos de apicultura, por isso ainda temos muito a aprender e todos os anos nos vão surgindo desafios diferentes. Eu não tinha nenhuma base ligada à apicultura, tirei o curso notado de Engenharia Zootécnica, tinha a disciplina da apicultura e aí surgiu o bichinho e comecei então a brincar às abelhas com 2 colmeias. Passado 8 anos tive um problema sanitário, acho que osfriose, que penso que vocês aqui também a poderão ter, porque há aqui condições favoráveis também. Na altura achava que já sabia umas coisas, percebi que não sabia, que sabia literalmente nada, porque deixei morrer quase tudo, mas as adversidades é que nos fazem ir estudar e ir evoluindo. E por isso de 25 colónias passei a 13 e tive que recomeçar do zero e criar, então, reconstruir todo o processo e pronto, isso fez com que tivesse que repensar a forma
de fazer apicultura, escolhendo novos apiários com outras características, fazendo muito mais formação, criando esta rede de contactos com gente com experiência, que vamos partilhando, que vamos criando desafios e partilhando desafios, e isso fez com que fosse então começando a evoluir, até chegar mais ou menos onde estarei hoje. Já estou mais ou menos com este efetivo há alguns anos, com 550 colmeias, distribuídas por 17 apiários, na zona do Entre Douro e Minho, uma zona em termos climáticos um bocadinho diferente da vossa, mas mesmo assim que tem algumas semelhanças, é sempre mais verde, há mais florações, naquele conjunto de concelhos que ali estão. Um bocadinho as imagens são apiários parecidos com os dos Açores também, com alguma vegetação, há algumas imagens da forma como nós fazemos apicultura no Minho. Produzimos meios de eucalipto, é a nossa floração principal, combinado também com castanheiro, temos umas zonas interessantes de castanheiro, multiflora e zonas também de urze, por exemplo, como é o caso aqui deste apiário que faz urze e eucalipto. Aqui também, apiários na zona de eucalipto. Há 4 anos criei uma marca, que é a marca com que comercializo, e que faz com que nós tenhamos que ir evoluindo, porque o setor também nos pede essa evolução. Posta a apresentação, aquilo que eu tinha pensado hoje, falarmos um bocadinho dos fundamentos teóricos, porque todos estes, quando falamos em produtos biológicos, em apicultura biológica, nós temos que perceber a base, e é sempre o fundamental. Quando queremos ser apicultores, temos que saber da biologia, da fisiologia das abelhas, e se soubermos isso, depois o resto é tudo fácil. Agora temos que saber a base, e neste caso, quando queremos tratar a varroa, temos que perceber de abelhas, mas também temos que perceber de varroa, e por isso temos que saber quais são as janelas de oportunidade para nós depois conseguirmos fazer o ataque da forma correta e no momento correto. A questão da monitorização, que opções é que temos, que opções é que nós temos e aquelas que eu vou usando. A definição estratégica também é importante, quer de conjunto, quer do próprio apicultor. E depois também um bocadinho como é que em termos de associação nós fazemos esta gestão, questão da informação e a concertação de estratégias também. Quais são os desafios em termos sanitários? As abelhas têm um conjunto de doenças, têm um sistema imunitário diferente dos outros animais e por isso nós não as podemos vacinar, temos que as ter sempre muito bem instaladas, respeitar sempre o seu bem-estar, a homeostasia nos apiários, a alimentação é fundamental, de forma a que elas estejam muito mais imunocompetentes para poderem fazer face depois às adversidades que vão surgindo. Temos outro problema, que é uma atividade feita em liberdade, ou seja, nós não podemos confiná-las, não podemos criar um apiário de quarentena, nós até podemos, mas se tivermos apiários vizinhos, eles também farão parte da quarentena, e por isso há aqui desafios importantes que nós temos que perceber que o que nós fizermos está a pôr em causa o outro, e o outro está a pôr em causa a nossa atividade também, e por isso isto é um problema que a apicultura terá que perceber e resolver. A serem os quadros são importantes reservatórios, quer de esporos de doenças, quer dos produtos que nós possamos pôr na colmeia e os produtos que andam no meio ambiente e que a colmeia vai buscar e introduz e que ficam ali aprisionados, e as ceras hoje em dia dizem tudo o que se passa dentro e fora da colmeia e que nos cria limitações também em termos de tratamentos. E depois também estamos a falar de produtos apícolas e que serão consumidos pelo consumidor sem qualquer tipo de processamento e por isso temos que ter muito cuidado com o que estamos a pôr para não estarmos a pôr em causa a nossa produção. Ora, temos que perceber que as abelhas voam, mesmo a tal situação, e os machos voam muito mais longe ainda, são importantes vetores sanitários e por isso temos que trabalhar sempre em rede, não me adianta trabalhar sozinho bem. Eu tenho que trabalhar bem sozinho, mas tenho que garantir e ajudar os meus vizinhos a trabalhar bem também e, de preferência, em conjunto, porque só assim é que teremos sucesso. Senão andamos todos a trabalhar, cada um para o seu lado. Aqui não há, nos Açores sei que não há zonas controladas, também acho que faz sentido nós sermos Portugal ou uma ilha ser uma zona controlada, não é? Nós temos é que sermos nós apicultores a controlá-la, porque a unidade sanitária para nós apicultura, pelo menos esta é a minha visão, não é a colmeia, mas podemos pensar, ok, é o apiário, ou é o apicultor que move colmeias entre apiários, que partilha material. Para mim a região é que é a unidade sanitária, ou seja, se eu tenho, neste caso para vocês é uma ilha, se eu tenho um foco numa ilha, esta ilha é uma unidade sanitária, tem que ser pensada sempre em conjunto e a minha região tem que ser pensada também em conjunto, porque o que eu fizer e a varroa que eu tiver, o meu vizinho vai ter certamente da mesma forma, e se eu tiver uma loque, o meu vizinho também a vai ter, sem dúvida nenhuma.
Depois temos que ver isto sempre em conjunto, ou seja, eu não posso falar de sanidade separada do maneio, não posso falar do maneio separado da disponibilidade de alimento, da meteorologia, da pressão sanitária que tenho, porque elas estão interligadas e influenciam-se umas às outras. E por isso é importante que nós percebamos de que forma é que elas intervêm intervêm umas com as outras. O apicultor é muitas das vezes, e por muito que nós não queiramos admitir isso, é muitas das vezes o principal risco sanitário das colmeias, porque muitas das vezes nós não deixamos as abelhas lidarem naturalmente, porque elas têm defesas próprias, elas sempre subsistiram. Antes de haver apicultores já devia haver abelhas, não é? E por isso elas existiam. Nós só viemos foi aproveitar essas abelhas e pegar nelas e tentar pô-las a produzir em nosso proveito. E por isso temos que muitas das vezes perceber de que forma é que vamos respeitá-las para que não vamos interferir neste equilíbrio delas. Começámos a intensificar muito mais, a pôr mais colmeias nos apiários, começámos a juntar apiários, mais encabeçamentos, isso está-nos a criar problemas, quer em termos de disponibilidade alimentar, de competência sanitária. Por outro lado, temos mais pressão sanitária a interferir entre os apiários. E quando falamos de varroa, esta proximidade e depois uma outra parte que falaremos à frente, que é a parte da seleção natural, vai-nos criar aí alguns constrangimentos e criar alguns desafios. A parte da reprodução dirigida e a seleção, e depois o Gil falará certamente sobre isso, que é mais a especialidade dele, e a Dulce também, que fazem criação de rainhas. Eu às vezes limito-me só a ir aos criadores buscar e beber parte do trabalho deles. Também faço as minhas rainhas quando tenho tempo, mas sei que tenho linhas que são mais resistentes, porque são aquelas colmeias que são as últimas a dar sinal de varroa. E pelo contrário, sei que tenho aquelas que são as primeiras a dar sinal de varroa, que são aquelas que me soam ao alerta. E por isso a questão da seleção é importante. Os apicultores, porque nós dominamos técnica hoje em dia, quer porque temos acaricidas disponíveis, quer porque temos alimentação artificial disponível, estamos muitas das vezes a sobrepor-nos à seleção natural. Estamos a impedir que elas funcionem. E por isso estamos a manter linhagens de abelhas que há 20 anos ou 30 anos atrás morriam, porque a seleção natural arrumava com elas, e agora nós estamos a mantê-las artificialmente. Temos é que perceber e ter coragem para dizer isto não me interessa, deixa morrer, ou vamos trocar a genética e vamos escolher abelhas que comam menos, que sejam menos sensíveis à varroa e dessa forma tornar uma apicultura menos dependente do apicultor e muito mais sustentada, quer em termos produtivos, quer em termos de custos de produção. Há estes comportamentos, e nós hoje tivemos a oportunidade de ver num apiário um comportamento destes, que é a abelha não opercula, porque geneticamente tem um gene que lhe dá essa capacidade, não opercula a larva, e isto interfere com a capacidade reprodutiva da varroa e com o ciclo de reprodução, e por isso quebra ou reduz a capacidade da varroa de se reproduzir, que são estes comportamentos, os VSH, varroa sensitiva IgN e suppress mate reproduction, que intervém desta forma. E há um outro em que elas conseguem detectar a larva, desoperculam, retiram a larva com a varroa, sacrificam aquela larva, mas cortam o ciclo de reprodução daquela varroa. Tive a oportunidade ainda esta semana, num associado nosso, de ver uma varroa exatamente com este comportamento. Em cada quadro tinha 10 ou 12 células abertas e retirávamos aquela larvazinha e saíam 2 varroas agarradas à larva. Ficou marcada a colmeia, porque aquela colmeia temos que a selecionar, porque isso vai nos ajudar, é mais uma ferramenta que as abelhas têm à nossa disposição para nos ajudar a controlar a varroa. Em termos de patologias, a Dulce já falou de algumas, nós temos uma série delas, mas a varroa é e continua a ser ainda aquela que nos cria mais problemas, que nos cria custos económicos, que nos cria perigos de resíduos nos produtos apícolas, e por isso é um problema efetivo. Temos técnicas para controlar, hoje em dia temos, eu digo que neste momento só deixamos morrer uma colmeia com varroa se formos maus apicultores, ou se nos descuidarmos, e eu confesso, morreram-me agora no pós-cresta, deixei morrer 10 ou 20 colmeias, daquelas 500, com varroa, mas a culpa foi minha, porque não cheguei lá a tempo, porque o tempo às vezes não estica, mas sabemos que pagámos a fatura, mas se eu quisesse ou se eu pudesse, não as tinha deixado de morrer, porque temos ferramentas e know-how já para não o fazer. Isto são os resultados do Programa Sanitário Apícola 2021 e vemos que, a par da noosmose, que tem estado a crescer e também começa a ser um problema complexo,
e de muito mais difícil resolução do que a varroa, mas temos varroose e vocês são os privilegiados, têm ilhas que podem dizer que não têm varroa, não há ninguém no continente e aqui nas ilhas que têm varroa que possa dizer eu não tenho. Posso ter pouquinha ou controlada, mas tenho sempre uma lá que é o suficiente para começar a reproduzir e para me obrigar a ter que fazer os tratamentos anuais. E mesmo em termos mundiais, é a doença ou a patologia com maior repercussão. É importante conhecermos isto, porque isto depois temos que saber o ciclo biológico da varroa para percebermos quando é que podemos tratar e para perceber o porquê de alguns tratamentos funcionarem, outros não, para escolhermos o momento certo. Temos que perceber que a varroa tem duas fases, uma fase reprodutiva e uma fase forética. A reprodutiva ela está protegida, tá? Está dentro da célula operculada e aí 95, não sei a percentagem, mas só um dos acaricidas, que é o ácido fórmico, é que consegue ir matar a varroa dentro da célula, nesta fase reprodutiva. Todos os outros, nós temos que apanhá-la aqui nesta janelinha, que ainda por cima é muito mais pequena, que é durante a fase forética, quando a varroa anda nas abelhas cá fora, aí é que nós conseguimos atacá-la. Começa-se a pensar que a varroa até aí está a criar estratégias para nos dificultar a vida. Ou seja, aqui esta janela de antes seria muito maior. E dá a ideia que a varroa, que pode estar a encurtar o tempo de fase forética para estar mais tempo protegida dos acaricidas. Faz parte. Nós andamos aqui a jogar um bocadinho um jogo do gato e do rato. Mas temos um período curto em que podemos atuar com grande parte dos acaricidas disponíveis. Sabemos também que é importante perceber o ciclo e a forma, o ciclo reprodutivo, ou seja, o primeiro que nasce sabemos que é o macho, que vai fecundar depois as irmãs que vão nascendo a cada 30 horas, que vão nascendo dentro daquela célula. E a diferença é ou a sua capacidade de expansão, que é sempre exponencial, tem a ver com a presença ou ausência de machos ou de cria de machos dentro das colónias. Porque no caso de uma cria de machos, porque estava operculada mais 3 dias, sensivelmente, aquele macho, o varroa macho, o primeiro a nascer, tem capacidade de fecundar mais uma ou duas irmãs. Ou seja, se na obreira ele consegue fecundar, em termos médios, ligeiramente abaixo dos 2, no macho pode fecundar ligeiramente abaixo dos 4, ou seja, é quase o dobro da capacidade de proliferação. Daí, a varroa também é esperta e também sabe que é nos machos que tem mais sucesso. E por isso é aí que ela vai atacar primeiro. E o maneio das ceras é importante. Se eu tenho muita cera de macho dentro de uma colónia, se com um opérculo de macho eu vou ter mais macho dentro da colónia, a varroa vai ter mais onde crescer e vai crescer mais rapidamente. Sei que na primavera ela cresce mais rápido porque tem mais machos. Temos que perceber estas dinâmicas e saber onde é que a vamos atacar. Outra coisa importante tem a ver com isto, o ciclo já está, mas antes pensávamos, e o que aparece em quase toda a bibliografia, dizíamos que a varroa saía a alimentar e a picar a abelha e a se alimentar da hemolinfa. Há alguns estudos que têm surgido nos últimos anos, têm sido publicados, que dizem que, afinal, que não é da hemolinfa que ela se alimenta, mas sim da vitelogenina. A vitelogenina são os corpos adiposos, os corpos gordos, que são as reservas proteicas que as abelhas têm, principalmente e mais importante nesta fase agora, que são as abelhas do outono e inverno. A vitelogenina são as reservas proteicas que elas vão usar para subsistirem durante o inverno, que são importantes no arranque na primavera, e também sabemos que codificam a sua resistência imunitária. Quanto mais vitelogenina ela tiver, maior resistência imunitária ela tem e maior é a durabilidade de vida da abelha. Ora seja, se eu tenho varroas a picar a abelha e a retirar-lhe parte da sua vitelogenina, parte da sua reserva proteica, então eu tenho abelhas imunodeprimidas e tenho abelhas com duração de vida muito inferior. E isto é que nos está a causar os colapsos das colónias, ou seja, a colónia rapidamente morre, porque as abelhas duram um pouquinho tempo, morrem muito rápido e depois também sucumbem à nozema, a outras doenças que se vão aproveitar da debilidade das abelhas para depois as atacar. E para além disso ainda, isto vai nos condicionar a capacidade da abelha executar certas tarefas, ela passa mais rapidamente à fase de forracheadora e por isso passamos a ter poucas abelhas disponíveis, com boas glândulas hipofaríngeas, para produzir geleia real, para alimentar convenientemente a criação. E isto entra numa espiral de falência da colónia e, às vezes, em 2, 3 semanas, uma colónia forte desaparece, despovoa completamente e quando vamos ver,
é a varroa que lá está e não os síndromes dos colapsos nem no eczema. Muitas das vezes é o que temos visto na prática. Aqui já, em termos de efeitos colaterais, nós associamos sempre aquelas asas roídas, vamos ver a fotografia, que vocês conhecem, não estou a dar grande novidade, a não ser as ilhas que não a têm, que é importante que percebam quais são os sintomas para que nunca vai acontecer, mas se algum dia acontecer, podemos detectar e tentar eliminar ali. A asa roída não é a varroa que a rói, não é? Mas os apicultores ainda há muitos que acham que é a varroa que vai lá roer as asas, não, é um vírus que a varroa veicula e ao picar transmite esse vírus e por isso faz com que aquela abelha não tenha capacidade de executar a tarefa. Depois, todos os outros efeitos que já vimos, redução da vida, alteração da sua capacidade e do seu ciclo de tarefas ao longo da colónia, tudo isto faz com que a colónia, por desequilíbrio populacional, acabe por desaparecer. Este é o tal vírus das asas deformadas. Nós podemos ter colónias com varroa, e temos certamente, colónias com varroa em que não temos asas deformadas, mas já temos lá varroa, não temos ainda em quantidade suficiente para conseguirmos ver a varroa. Aqui estão a ver um quadro que um apicultor menos experimentado podia dizer, aquilo é um maloque. Mas aquilo é varroa, tudo o que está picado, aqui pode-se ver claramente, uma larva morta que tem a varroa ali, aparece em muitos casos, e nós temos tido muitos casos destes, que são colónias que em uma semana, 2 semanas, estão desta forma e entram em colapso. Por isso temos que ser muito rápidos a atuar. Vejam, outro dos sintomas é termos cria a nascer com o probóscide, ou seja, vemos as abelhas a morrer já já desoperculada, já com a cabecinha de fora e com o probóscide todo exteriorizado. Se formos procurar, estas abelhas têm varroa. É um dos sintomas também que nos permite rapidamente detectar a causa de morte daquela colónia. Este é o crescimento exponencial e por isso nós temos que perceber que há aqui uma parte em que ele multiplica rapidamente por 3 a quantidade de varroa. Onde nós temos mais problemas com este crescimento muito rápido é no pós-cresta. Aqui o pós-cresta penso que será agora, aqui na vossa zona. Na nossa região será ali o julho, agosto, em que está tudo bem e em 15 dias nós perdemos a batalha. Tá? E por isso temos que atuar muito rapidamente. E é aqui, porque se nós deixarmos às vezes uma semana, aqui já é diferente. Já os acaricidas já não vão funcionar, já temos que repensar a estratégia toda. Tá? E percebermos esta dinâmica e atuarmos e jogarmos sempre em antecipação. Este é o segredo. Porque nós não vamos tratar a varroa, nós vamos controlar a varroa. Em termos de observação, quando chegamos a este ponto já é complicado. Tá? Quando eu vejo as varroas já na parte de cima das abelhas, por baixo já tenho muitas mais, nunca podemos deixar chegar à fase em que vemos as varroas já a olho nu e facilmente, sem termos que ir à procura delas. Por isso, fala-se também nos planos sanitários, não sei se nos Açores que não o conheço, o extrato sanitário, mas penso que será recomendado, até por causa da questão da umidade, e o apiário que vimos de manhã estavam os extratos sanitários e abertos, que é interessante em termos de controle da umidade dentro das colónias. Também aí pode nos ajudar a controlar a varroa, há sempre quedas naturais, mas é um paliativo, nunca é uma solução para o problema. Usámos-lo sim, e eu uso, tenho apiários sanitários em todos os apiários, não em todas as colmeias, mas são colmeias de monitorização que me vão permitir monitorizar a queda, mas principalmente permitir monitorizar o efeito dos acaricidas quando os colocamos. Não importa só colocar e descansar, temos que perceber se está ou não a funcionar. Portanto, aqui estão a ver, conseguimos, através do extrato sanitário, às vezes por causa das formigas temos que o barrar com algo pegajoso, ou um sebo, ou uma vaselina, porque senão as formigas roubam-nos as varroas e nós achamos que está tudo limpinho e afinal andámos-nos aqui a enganar. Então temos que aprisioná-las de forma a que consigamos contar. Este é um outro método, que é o método do garfo. Sacrificamos alguma criação. Sacrificamos sempre primeiro, e isto usamos muito na primavera, sacrificamos a cria de macho porque as varroas sabem que é ali que tem mais sucesso e é lá que vão primeiro fazer as primeiras posturas e é aí que elas vão crescer, e por isso eu vou procurá-la onde é mais expectável que ela possa estar. Fácil também no maneio na primavera, quando já temos alças. Quando eu levanto uma alça que está por cima do ninho, às vezes as abelhas fazem cria de macho, cria de zangão entre o ninho e a primeira alça, não preciso perder tempo, automaticamente abro a alça, corto sempre ali alguma criação e logo aí o olho automaticamente está a olhar. Se vejo varroa, sei que tenho que tratar rápido. Se não vejo varroa em todo, às vezes posso esperar um bocadinho mais em termos de tratamento. Tá? Aqui vemos, estão a ver a varroa ali,
vê-se claramente as varroas ali na criação. Depois temos, como a Dulce falou, o método, o método de lavagem ou o método de contagem. Tá? Há o método de lavagem, há quem não gosta de sacrificar abelhas e usa o açúcar em pó, também funciona. Em termos gráficos, que é mais fácil, vou ao meu apiário, faço uma amostragem, não vou escolher as piores nem as melhores, apanho sempre as das pontas, por causa da deriva, são aquelas que têm normalmente mais varroa, seleciono, isolo a rainha e vou aos quadros de cria aberta, porque é onde está a criação, onde está a varroa, ela sai da criação que está a emergir e vai apanhar a boleia de uma abelha ama para voltar a entrar noutra, por isso ela está concentrada ali, varro 40, 50 abelhas de cada colónia para um frasco de vidro, e ao fim tenho ali 200, 300 abelhas. Usando o método da lavagem, coloco uma gota ou duas de detergente da loiça com água e as varroas vão ao fundo e as abelhas vão ficar a boiar. Nem preciso de fazer contagem, se for só para perceber qual é o ponto de situação, logo vejo. Se não tenho varroas no fundo, estou descansado. Se tenho, então, posso ir determinar a tal percentagem. Atenção a uma coisa, que é, temos que ser capazes de perceber que há uma fase forética, como vimos, que a janela é maior do que há uma fase reprodutiva, que a janela é maior do que o período em fase forética. E por isso, se eu tenho muita cria numa colónia, se eu tenho 3% em fase forética, é expectável que eu tenha muita mais varroa lá, mas que está na cria. Então aí eu posso juntar abelhas adultas e posso fazer também um corte de cria e fazer uma contagem conjunta em que aí me dá uma radiografia mais real daquilo que é a minha percentagem de varroa numa colónia. Se eu estou em fase de paragem de postura, que vocês aqui não devem ter muito, então aí eu tenho exatamente aquilo que é a minha quantidade de varroa. Em termos de tratamentos, isto é o clássico, primavera, pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo do arranque da época, e o tratamento de fim de época. Sendo que este é o importante. Tá? O tratamento de primavera é muito mais fácil, porque há uma diluição da taxa de varroa, porque ela está em postura e nós temos mais tempo para atuar. O problema é no verão, quando elas param posturas e vão entrar num período em que não conseguem trabalhar e não conseguem repor a população. Se nos descuidarmos muito mais rapidamente, nós estamos a colocar a colónia em risco. Por outro lado, temos uma redução de postura e por isso podemos chegar quase ao limite de como há menos postura e tenho mais varroa, toda a postura que a rainha fez, que vai ser fundamental para garantir a população para passar o inverno, vai ser infestada de varroa. E esse é o nosso grande problema e então com vespa volutina é o colapso. Ou tratamos muito bem a varroa ou então não temos população para dar para a vespa e para poder equilibrar a população da colónia e estamos a ter problemas gravíssimos nesta altura porque a vespa não nos dá margem de erro. Se falhamos, acabou. A colónia está arrumada. De antes tinhas um bocadinho mais de tempo ainda e podíamos errar mais um bocadinho. Agora é mais complexo. Dentro das famílias, sei que vocês aqui usam o misto, apesar disto ser um seminário de bio, mas sei que coabitam na mesma zona apicultores bio e convencionais. Temos duas famílias que são usadas, que são permitidas e usadas em Portugal, os piritroides e as formamidinas, o amitraz como molécula e os piritroides, o fulvolinato e flumetrina, pondo em nomes disto. Formamidinas temos o apivar, o apitraz e o amicel, o amitraz. E depois, fulvolinato, temos o apistar e a flumetrina temos o polivar, neste momento, homologados. São mais fáceis de aplicar, ou seja, não criam tantos problemas. Criam-nos depois outros problemas, que é deixar um conjunto de resíduos nas colónias e deixar também mais resistências. Principalmente os piritroides aderem muito às ceras, são muito lipofílicos, ficam resíduos nas ceras e por isso criam resistências muito rapidamente. É uma família que nós temos que usar de flash, usamos uma vez, paramos 2 ou 3 anos e depois voltamos novamente a utilizar. As formamidinas, o amitraz, aderem menos às ceras e por isso dão-nos mais folga. Na experiência que temos, e este ano começamos a temer que já chegamos ao limite da utilização também do amitraz na nossa região, já vamos com muitos anos e começamos a ter alguns problemas de heterogeneidade de funcionamento. Estamos com alguns ensaios para perceber qual é que poderá ser o futuro, mas penso que poderemos ter que começar aqui a variar. E depois temos os biológicos, que a Dulce já falou e por isso não vale a pena estar a falar muito neles, mas dizer que
são de aplicação muito mais complexa. Exigem que nós sejamos muito melhor apicultores, exigem que nós façamos os tais ensaios, que nós façamos formação, que nós façamos os nossos próprios ensaios, que nós ganhemos mão em como é que os vamos aplicar, porque não é como dizer, não bem na bula, não é como nos outros, dizer assim, pões 2 tiras por colmeia ou pões 1 tira por colmeia. Não, ali tem muitos X. E tem isso. É uma lista muito grande e que por isso temos que perceber como é que os trabalhamos. São muito mais interessantes porque não aderem tanto às ceras, não nos deixam tantos resíduos, não criam tantas resistências, mas temos que perceber muito bem como é que os vamos trabalhar. Depois temos os biotecnológicos. Quem está no bio às vezes tem que juntar os acaricidas com métodos mais biotecnológicos. O corte de cria de zângano tem alguns problemas, tira-nos potencial, mas há gente que o faz. O bloqueio de cria da rainha também, há países que o fazem um bocado por sistema quando usam os oxálicos, em que enjaulam a rainha durante 3 semanas, param a postura, obrigam a paragem da postura da rainha e aí tem toda a criação em fase, toda a varroa em fase forética, fazem uma aplicação só e resolvem o problema. Até pode ser uma solução para quem tem poucas colmeias, para quem tem muitas, é que está completamente fora de questão. Mas as rainhas gostam de descansar e percebemos que elas, depois de pararem, elas reagem e repõem rapidamente a população. Por isso, em situações complexas, ou ter que cortar a varroa numa zona e levar aquilo quase a fundo, porque nós fazer um tratamento, por exemplo, com oxálico com a varroa toda em fase forética e a ausência de cria, vamos para 98%, 99% de eficácia, o que é interessante. Temos é que medir depois aqui os prós e os contras. E depois os dobramentos. Se eu desdobro colmeias, eu sei que estou a fazer quase como um tratamento. Dividi a varroa a meio, parei a postura e por isso nós vemos que nos inchamos novos, nós temos sempre menos varroa porque no fundo fizemos ali um tratamento quase intermédio, que foi a questão do desdobramento. Em termos de estratégia, tudo isto é que é importante. Mais importante do que receitas é o apicultor poder fazer um bocado de brainstorming todos os anos e perceber o que é que vai utilizar. Isto tem que ser feito em conjunto, apicultores, associações, autoridades sanitárias locais, a época do ano em que estamos a aplicar, as condições climáticas, a população, se está a entrar néctar ou se não está, o ciclo produtivo e como é que esse ciclo evolui ao longo do ano. O meu histórico e o histórico da zona, que é que eu tenho usado nos últimos anos, que é que temos usado todos nos últimos anos, para podermos quebrar e fazer rotação, se tem funcionado, se não tem funcionado, e depois o que é que na região também é utilizado e consertarmos aqui estratégias. O nível de cria é importante. Se eu trato em período de ausência de cria, a estratégia é uma. Se eu trato com 7 ou 8 quadros de cria, a estratégia tem forçosamente que ser outra. E depois a taxa de infestação. Ou seja, eu posso preconizar um tipo de tratamento, e faço muitas das vezes, e com os sócios é igual. Dizemos, vamos tratar com isto, mas começam a chegar feedback, que está complicado, aquele apiário está pior. Temos que trocar a estratégia toda e temos que repensar o modelo, porque sabemos que há acaricidas de ataque rápido e acaricidas de ataque lento, tá? E este é um bocadinho o meu histórico. Eu faço convencional e por isso trabalhamos ainda muito com os químicos. Temos estado nos últimos anos com o Amitraz, que é o que nos tem dado garantias. Temos experimentado outras coisas, mas as garantias são menores. Estamos a começar a repensar o processo. Já vão uns 10 anos a tratar com a Apitraz e a Apivar. Sabemos, e o próprio laboratório diz que não são tratamentos, fazem controle da varroa, que é diferente, ou seja, eu sei que se deixo aquilo passar daquele limiar, acabou, já não vai. Tenho que ir com outro a ajudá-lo. Tá? Isto é um trabalho complexo. Agora, é fácil de aplicar, eu trato 200 ou 300 colmeias num dia, normalmente funciona bem em 90% dos casos, não tem efeitos colaterais sobre as colónias, não corro risco de morrer um apiário porque pus dose a mais, porque veio um pico de temperatura, eficácia vai estando mais ou menos dentro do expectável. No verão temos tido bloqueios com temperaturas mais altas, normalmente não funciona tão bem, isto está-nos a criar um problema. A ação lenta, se eu deixo descontrolar ligeiramente, já vou ter problemas também. E o tal, com as taxas elevadas de infestação. Isto fez com que nós testássemos um outro Amitraz que apareceu há 2 anos, que é um Amitraz líquido de ataque mais rápido, que é o Amicel, e já estamos a equacionar no próximo ano podermos alterar e podermos ter que introduzir, mesmo nos convencionais, por exemplo, um Timol, ou um Apilife VAR, ou um Timovar, por exemplo, ou o equivalente Max, para podermos quebrar aqui algum ciclo e dar descanso à molécula. Estou neste momento também a fazer um ensaio com o Apistar, com o flubalinato, ou então um combinado com Timovar e Apitraz, para podermos fazer um Timovar
para fazer a limpeza de barroa forética, para baixar a carga e depois então termos um químico a fazer a afinação. Porque lidamos muitas das vezes com tratamentos com 7 ou 8 quadros de cria, com temperaturas altas, nem sempre é muito fácil nós jogarmos isto. Já estou a terminar. Pronto. E é um bocado isto, a estratégia neste momento, em termos de primavera, nós temos um outro problema, é que fazemos tratamentos às vezes que temos floração, tá? E temos que jogar, temos que encontrar o ponto certo, porque se atrasarmos um bocadinho já vamos entrar em tratamento em fase de produção e torna-se complexo. E há anos que a produção começa em janeiro, outras começa em março, nem sempre é fácil, mas aí é mais fácil tratar na primavera. O problema tem sido mesmo o verão e o pós-cresta, e com variabilidades, o que é mais interessante ou mais complexo é que temos variabilidades de apiário para apiário. Temos colmeias muito boas e colmeias ao lado carregadas de barroa e apiários a 1 km de distância, o comportamento quer da barroa, quer dos acaricidas é completamente diferente e por isso isto obriga a um acompanhamento técnico muito, muito apertado. Por isso temos que monitorizar, como o Adolfo dizia, antes, mas principalmente monitorizar depois. Não chega a fazer como fazíamos antes, que era apliquei o tratamento, agora vou de férias, estou descansado. Não, apliquei hoje, amanhã vou ver se está a funcionar. E acabou o tempo e eu vou ver, a meio já estou a ver se está a funcionar. E no fim, tenho que ir monitorizar e contar barroas, que é importante a perceber, foi suficiente, limpou praticamente a barroa, ou então tenho que repensar e tenho que alterar o modelo. E temos que ser muito rápidos a responder. Eu depois posso passar estes também, as apresentações ficarão disponíveis. Isto são ensaios e, como o engenheiro Muniz falava, é importante testarmos. Nós na associação, e já agora como técnico, nós nunca fazemos nada para extrapolar sem antes testarmos em alguns associados com quem confiamos, que têm know-how nos próprios apiários. Isto foi um ensaio que fizemos há uns 3 anos para definir o protocolo estratégico para alguns anos, em que testamos a Apitraz, a Apilife VAR, Max, Vivarol e a Apistá, perceber comportamentos diferentes entre apiários de várias zonas. Por exemplo, aqui este primeiro apiário de litoral, aqui um apiário de Serra do Gerês, aqui um apiário de meia encosta, zona intermédia, a taxa de barroa completamente diferente, o comportamento dos acaricidas de zona para zona também vai variando. A queda, por exemplo, quando falamos aqui de um ácido fórmico, temos uma queda muito rápida, isto é a queda nos primeiros dias, temos uma queda muito rápida nos primeiros dias, o que é interessante quando eu parto já de um nível muito alto de barroa. Os outros têm quedas baixas porque começam a atuar lento, mas mais prolongado, e isto às vezes faz com que tenham ou não sucesso nos tratamentos. Aqui foi um outro que fizemos com oxálico, com 4 aplicações, o que não é recomendável, uma aplicação só de oxálico, mas testámos o limite, as colmeias até ficaram relativamente boas, mas é interessante quando eu tenho também cargas de varroa elevadas e consigo ter uma queda rápida. Vejam aqui, e termino aqui, vejam a diferença, por exemplo, esta colmeia 4, num apiário, a quantidade de varroa que ela tinha comparada com as outras colmeias do lado. Isto faz com que nós tenhamos que perceber muito bem as coisas e analisá-las. Muito bem. Isto é o trabalho de uma associação de apicultores, pode ser um trabalho do Governo Regional, acompanhado com os apicultores locais. Quando percebemos que algo está a passar, quando percebemos que está na hora, emitimos as newsletters, as recomendações de tratamentos, o que é que devem usar, está na hora, vão ver. E o que é certo é que fazemos isto e passado 2 horas ou 3, ou no dia a seguir o telefone não para de tocar, porque os apicultores têm que ser lembrados que têm que ir ver. Ei, realmente aquilo estava, ainda bem que avisou. Ou seja, é um trabalho de extensão rural que tem que ser feito e que hoje em dia acho que todos beneficiamos com eles. Uniformizar protocolos, rotação, definidos por todos, condicionar as resistências, quebrar os ciclos de resistências, uniformizar os timings, evitar as tais reinfestações e trabalharmos em conjunto. Só desta forma é que nós teremos rentabilidade. Peço desculpa por ter passado um bocadinho o tempo, por ter que acelerado, mas penso que a pronúncia dá mais ou menos para perceber. E pronto, estarei disponível e tem a apresentação para depois poderem ver isto com mais calma. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Moreira. Eu penso que foi uma excelente intervenção. Dê-nos aqui tantos conceitos, tantas estratégias, que nossos apicultores na região também o fazem. Eu penso que também são dados técnicos que poderão ser utilizados pelos nossos apicultores, dado que resulta de muita experimentação de campo, não é? E nisso, nas abelhas, isto é tudo muito similar, embora tenhamos climas diferentes. Eu penso que também o que realçava aqui 2 coisas muito importantes, além de tudo, as informações excelentes que nos trouxe.
que é a oportunidade de intervenção. Eu penso que isso é fundamental. É o meu caminho para o sucesso, não é? E sublinhava esse aspecto. Por outro lado, também eu penso que nos trouxe aqui um modelo, como é que funciona uma associação. Este é apresentado de uns serviços oficiais. Os serviços tinham que fazer tudo. Eu não estou defendendo os serviços, porque até a gente gostava de colaborar. Fomos sempre muito voluntários. Mas, caramba, as associações na região têm que ter mais intervenção. Têm que ter técnicos competentes, peçam ajuda, há programas para admitir técnicos. O seu engenheiro é apoiado por um programa nacional. Eu próprio também tive... Claro, São Miguel talvez seja uma exceção, porque enquanto fui técnico tinha 3 pessoas a tempo inteiro e um jeep 24 horas, se fosse às 3 da manhã, à meia-noite. Quando foi da tragédia da LOC, trabalhávamos de noite. E, portanto... talvez seja uma ilha que sai um bocadinho do âmbito dos outros. A Teixeira também tem algum bom apoio. Hoje o técnico até se me queixou muito pessoalmente que estava sozinho. E, portanto, eu penso que as associações, ainda bem que nos trouxe esse modelo, não é do organismo oficial, é de uma associação e é um exemplo de levar, e parabéns, porque de facto os serviços têm o seu papel e vai ser sempre importante, mas não dependermos sempre dos serviços, não é? Peçam o apoio que é possível. Eu não vou fazer nenhuma palestra, não é? Mas eu queria pegar só num aspecto que lançou ali, que tem a ver com o seu tema, quando referiu a sacrificar os zangos. Mas sabe, eu penso que seria um modelo para as nossas 3 ilhas. Podíamos produzir zangons em série por uma simples razão. Nós temos um clima muito ameno e a gente encontra zangons em dezembro, janeiro e às vezes todo o ano nas colónias. On parle sur les mâles. E podíamos já dizer, mas vamos sacrificar uma rainha. Não, a gente pode ter uma rainha até virgem, damos um choque térmico ao dióxido de carbono e ela vai só fazer a postura de zangons. E a gente pode ter numa colónia muitos quadros, porque ela vai só produzir zangons, são ovos não fecundados. Claro, são zangons anões, não é? E nós podíamos ter também mais uma solução técnica. Desculpe estar a dizer isso, mas lembrei-me quando referiu sacrificar os zangos, não é? Eu, nas ilhas onde trabalhei e na Avarroa, aconselhei sempre os apicultores a andarem com o garfo. Aliás, eu tive a infelicidade, quando vim aqui ao Faial, estava tudo nos segredos, que não havia Avarroa no Faial. E era um fórum, a altura de um fórum, e houve um apicultor que me pediu se queria ver uma piar para que havia lá qualquer coisa. Eu sabia que ele estava suspeitando da varroa, mas eu não levei cartolinas, eu não levei nada, não levei produtos químicos. O que é que ele veio? Disse-lhe, traga-me um garfo. E eu cheguei à colónia, uma piar das colónias, vi qual era a mais fraca, observei, não vi varroas por cima, presas às abelhas. Eu usei o garfo e tirei 6 ou 7 varroas, disse, está aqui. Antes de se iniciar o fórum, e depois oficialmente, claro, os apicultores já sabiam que tinham o varroa, de certeza, não é? Mas o sacrifício dos zangons, sobretudo se utilizarmos rainhas virgens, dando um choque térmico, de frio no frigorífico, com o dióxido de carbono, podíamos produzir muitos zangons e seria um método muito biológico de eliminar os zangons. Bom, deixo isso no ar para os especialistas, que não sou, mas eu não podia deixar de passar esta situação. Depois deixamos isso para a discussão. Sim, eu lancei só aqui para não esquecer o